Mas afinal, quais são os top 10 carros que ninguém quis no Brasil e nos últimos, vão te surpreender. Mas para começar, quero te fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse que apostar aí, qual que seria o seu palpite em relação aos carros, né, que menos venderam no Brasil? Qual o palpite? Carro, né? Qual o termo que você usaria? Menos vendido porque é um carro ruim? Porque é um carro barato? Porque é um carro desconhecido? Ou talvez porque é um carro chinês? Essa é uma boa pergunta, né? Então eu já vou pedir para você deixar aqui nos comentários para entender qual seria o seu palpite em relação a isso. E para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu joinha, dá aquela hypada para os amigos que querem saber, afinal de contas, quais são os carros menos vendidos. E será que as montadoras estão felizes com essa história? Teve carro que vendeu no ano apenas uma unidade no ano inteiro. Isso eu não tô falando de uma Bugatti. Vendeu uma Bugatti, vendeu uma Ferrari, vendeu uma Lamborghini. Não, tô falando do quê? De carros populares de linha de fabricação, né? Que tem aí uma linha contínua, carros comuns que venderam simplesmente uma unidade. E não é erro, não estou falando errado, é isso mesmo, tá bom? Esse é o mercado automotivo brasileiro nos dias de hoje. E você, o que você acha disso? Você acha que isso não afeta ninguém? Fica comigo até o final desse vídeo, porque, a forma com que eu vou te explicar e os carros que eu vou falar, isso pode mudar aí completamente a forma como você escolhe o seu próximo carro. Mas bora lá, vamos lá direto ao ponto, tá? Aqui estão então alguns dos carros praticamente ninguém quis comprar no Brasil. E o que eu vou te explicar, inclusive, é o porquê muitos deles não foram vendidos. É uma análise, inclusive, que eu fiz pegando grandes nomes aí, como Revista Quatro Rodas, Web Motors, Meu Carro na Web, iCarros. Fui fazendo um compilado com muitos websites e revistas famosas para entender o porquê disso. Bom, começando com quem? Bora começar com a queridinha Chevrolet. Bom, Chevrolet lançou o Bolt EV, já foi lançado lá, acho que nos anos 80, lançaram o Bolt elétrico e tal, que tiraram todos do mercado, foi uma polêmica bem legal, isso aí da época dá uma boa história, inclusive que não sobrou nenhum para contar a história. Mas enfim, ela lança e o Bolt EV veio acho que com próximo de 100 unidades, aí se alguém sabe o número exato, deixa aqui nos comentários. E sabe quantas unidades foram vendidas? Bom, vendeu, olha, surpreendeu. Vendeu no ano 1. É isso mesmo, vendeu uma unidade. Carro elétrico, tecnologia de ponta, gente. A tecnologia do carro é boa. E é simplesmente ignorado por todos. E a pergunta é, por quê? Gente, preço alto, infelizmente. Ainda o elétrico no Brasil, ele está despontando, é um combustível a mais, isso é favorável para nós. Não rema contra aquilo que pode nos ajudar, tá bom? É uma opção, como tem o diesel, tem álcool, tem gasolina, tem elétrico, é uma opção a mais para, você sabe, né, como eu falei no outro vídeo, que é para as montadoras se assassinarem entre elas, né, buscando o seu dinheiro. Mas ainda o carro elétrico ainda tem o problema da infraestrutura no Brasil, que ainda não é a mega infraestrutura. E isso não estou de achismo. Ainda você vai fazer viagem, chega lá, tem 2 carregadores, um quebrado, o outro carrega num caminhão que vai demorar 4 horas. Então, é um fato. Ainda algo muito novo no nosso país. E isso faz com que muitos deixem de comprar. E a Chevrolet vendeu, uma unidade. O brasileiro, ele olha, ele pensa, que legal, mas no fim das contas, não é o carro para mim. Outro caso, surreal, mas surreal. E eu tô falando de,
tecnologia top 20, nem 10 eu vou colocar. Jaguar. Cara, Jaguar Land Rover não tenho nem o que falar. Modelo E-Pace também vendeu, sabe quanto? Uma, não é duas juntando os dois, é uma unidade. Carro prêmio, marca forte. Mas aqui entra um ponto importante. Não adianta ser bom, não adianta fazer sentido para o consumidor como tecnologia, mas não fazer sentido no mercado brasileiro. E aí, enfim, vendeu uma unidade, não é um carro baratinho, dá medo de comprar, será que vai ter peça de reposição, entendeu? Carro, quando vende muito, os fabricantes de peças se interessam em importar mais, fabricar mais, não é vender peça paralela. Agora, quando vendeu um, quem é que vai trazer peça para esse carro? Infelizmente, é difícil, né? Vou falar um outro caso também, caso que me doeu na alma. Você tá falando de carro bom também. Subaru Outback. Tá? Vendeu uma unidade. Uma unidade. E aqui entra outro problema. É uma marca que, apesar do carro ser bom, não tem uma presença forte aqui no Brasil. Não tem um marketing forte. O carro é bom, mas a única concessionária que tinha em São Paulo, o que aconteceu? Notícias recentes, fechou. Não tem mais carro zero de importação direta pela Subaru e venda no Brasil. Se você quer ter um Subaru hoje zero, você vai ter que importar o seu, ou comprar de alguma loja, um importador, né, que vai vender no Brasil. Então, é outro motivo aí, você fala assim, poxa vida, carro bom, carro forte, carro conhecido, mas infelizmente uma unidade vendida no Brasil, e aí isso afeta quem? Todos nós. Então, lembra quando no começo do vídeo eu falo o que afeta? Afeta todo mundo, gente. Porque agora a gente não tem nem mais uma, pra gente que, nós aqui da Portimus, e a gente já atende muita Subaru, hoje na oficina tinha duas, entendeu? Não tem mais onde comprar, tem que importar. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou comprar de fora, traz as peças, 15 dias para chegar, entendeu? Ou trazer, às vezes, fazer orçamento com, né, peças que já estão no Brasil de importadores. É isso aí, duro, né? O cliente, sabe o que ele faz quando ele vê? Ele foge com medo. Entendeu? É duro, mas é isso aí. Agora bora lá começar a subir. Bom, subir, se dá para chamar isso de subir, né? Vamos lá. Caoa Sherry. Todo mundo conhece o Sherry, né? Mas a Sherry trouxe quem? O Icar. Inovação, tecnologia, tá bom? E vendeu, sabe quanto? 2 unidades vendidas. 2 carros no país inteiro. Não dá nem para considerar venda, gente. Isso aqui é curiosidade de algum doido que fala, vou comprar para ver o que é, qual é essa parada, tô com dinheiro aqui na conta sem fazer nada, bora lá comprar um carro desse para ver, porque 2 unidades. Ó, e Caoa Sherry tem um apelo de marketing fortíssimo. Seguindo, Kia EV9, vendeu sabe quanto? 4 unidades. Tecnologia, carro moderno, bonito, baita de um design, mas completamente fora da realidade do consumidor brasileiro. Entendeu? Trouxeram o carro, mas não pensaram no mercado. Mais um, ó, e conhecidinho aí. Fiat 500 e é o elétrico. Sabe quantos vendeu? 5 unidades vendidas aí no ano. Gente, 5. E esse aqui dói. Eu vou te falar o porquê dói. O carro é bom. O carro realmente é bom. Mas o preço mata qualquer chance de venda. Mata o consumidor. Outro caso clássico, preparado. Esse aqui, eu vou dar um exemplo para vocês que o que é mercado. Dose RAM, a Classic, foram vendidas aqui no Brasil 5 unidades. 5. Grande, forte, mas totalmente fora do contexto urbano do brasileiro. Para você entender a diferença do mercado americano, eles venderam em 2025 dessa picape aproximadamente 40 mil unidades. 40 mil! Vocês entendem a diferença de mercado? Aqui, infelizmente, no Brasil, nosso poder de compra é muito ruim. É um carro muito caro, uma margem de lucro, impostos e tudo aquilo que a gente sabe que inviabiliza. Então, é um carro assim que vendeu pouquinho e vai continuar nessa pegada, infelizmente.
É isso aí. A hora que o cara pensa, ele fala assim, bom, caro, IPVA, tudo caro. O que eu vou fazer? O seguro absurdo. O que eu vou fazer com um carro desse? Cai fora. Quem comprou, comprou pelo prazer, não comprou por falar. É um carro onde eu vou comprar que eu vou trabalhar, diferente do mercado americano, que compra, é acessível, seguro acessível, IPVA baixinho, e o cara fala, trabalharei com este carro e ele vai me retornar financeiramente. Vamos ver outro aqui, ó. Carros que não venderam quase nada, mas deviam vender. Devia vender. Por quê? São carros bons. Exemplo, Honda Accord. Cara, é o carro. É muito bom. Venderam, sabe quanto? Menos de 200 unidades. Carro excelente. Mas, infelizmente, não tem um apelo forte aqui para o nosso mercado nacional e o preço lá nas alturas. Quer um outro exemplo? Eu fiz, inclusive, vídeo desse carro semana passada e recentemente, se você vai assistir esse vídeo daqui 2 semanas. Kia Niro, inclusive tem uma crítica desse carro, o cara falou assim, o carro já está há um bom tempo no mercado, lá nos Estados Unidos, se mostrou muito bom, blá, blá, blá. E aí a minha resposta foi, fazer uma análise profunda é mentir para você. Por quê? Gente, nosso mercado é outro, nosso país é outro. Todas as condições, elas só podem falar assim, com certeza, passou no nosso crivo de bom carro quando andar bastante nas nossas estradas ruins, esburacadas, quando usar o nosso combustível podre, ruim, quando rodar bastante nesse clima quente pra caramba, usar muitas vezes óleos de baixa qualidade. Quando passou nesses crivos, você fala assim, carro é bom. Bom, Kia Niro, novidade no Brasil, como é que eu posso falar? É bom. Nos Estados Unidos se mostrou legal, mas aqui no Brasil, infelizmente, vendeu menos que 200 unidades. Vai ser um bom carro? Daqui uns anos a gente vai descobrir. Entendeu? Infelizmente, é isso aí, é Brasil, ziu, né? Ponto interessante desse carro que é um carro híbrido, bom no exterior, mas tem um problema, inclusive aí, que chegou num momento errado. Por que errado que esse carro chegou? Ele chegou brigando de frente com quem? Com carros chineses, que estão tentando entregar muito por menos e que estão se mostrando eficientes. Então, chegou errado. Outro caso aqui, ó, BYD Tan, menos de 100 unidades. A tecnologia desse carro é absurda, mas o preço e o posicionamento aí no mercado completamente fora. Infelizmente, não é um carro que vai vender muito aqui para o nosso mercado. E aí, quem ainda pensa em comprar, fala assim, bom, vendeu pouquinho, eu vou comprar um carro desse, vai ter peças quando eu precisar? Vai ter lá realmente na concessionária como me atender? Se eu bater, a seguradora vai pagar. Mas quanto tempo vai demorar para chegar essas... O brasileiro começa a colocar isso. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Isso aqui não é sobre carros. Isso é sobre o mercado que está mudando. E está mudando com força. Seja a favor, não seja contra essas mudanças. Essas mudanças nos favorecem. Enquanto esses carros aí venderam 1, 2, 5 unidades, outros vendem milhares. As SUVs estão bombando como nunca. Tá bom? Os carros estão aí ficando mais baratos, porque a concorrência ela vem aumentando. Quem não se adaptar vai cair fora. Vou fazer um vídeo sobre GM na próxima semana, explicando alguns detalhes bem interessantes de quem não quer se adaptar e entrar no mercado. Modelos com manutenção mais simples, mais confiável, enfim, e que traz também muita tecnologia. Brasileiro é uma coisa muito interessante, mas o brasileiro ele não compra carro, ele compra o quê? Ele está hoje em dia começando a mudar a mente dele. Ele não está querendo mais só um carro barato. Ele não está querendo mais um carro pé de boi baratinho, que nem é tão baratinho assim, cuide a 80 mil, onde isso é barato, carro que não oferece nada, nem nota pontuou. Não é isso, não estou inventando. Não teve pontuação lá dentro do NCAP. Então, 80 pau. E aí vem outros carros te oferecendo um monte de coisa. Então, hoje o brasileiro está começando a entender que na hora da compra, ele está visando segurança, ele está visando previsibilidade de mercado. Ele não quer um carro que daqui a 2 meses despenca uma fortuna. Ele está comprando um carro de olho na revenda. Se esse carro não entregar isso, se não entregar uma manutenção,
um ponto de concessionárias, se não tiver muitas unidades vendidas, é significado que simplesmente não vai ter peça. O brasileiro está começando a enxergar essa mudança de mercado e entender que ele tem o poder. Ele é o consumidor, ele é o cara que tem a grana, que tem o crédito, e ele pode decidir quem vai continuar e quem vai ficar para trás. É só não comprar. É simples. Não se renda a um carro ruim porque o preço caiu. Seja fiel, seja firme, não tenha medo, diga não. Porque o que é barato e ruim vai ficar para trás, não vai vender. Deixa encalhar lá. Você não quer coisa ruim para você, entendeu? Então, seja firme em relação a isso. Agora, segura essa aqui. Mais de 200 modelos que vieram para o Brasil venderam praticamente nada. Muitos ficando ali entre uma e 2 unidades. Então, fica muito atento na hora da compra, na hora de você escolher o carro, faça uma pesquisa, não vai no preço, não vai só na tecnologia. Olha esse aspecto de quantos carros foram vendidos no Brasil. O problema não está aí, não é em ser um carro ruim, o problema é que o mercado está cheio de carro que ninguém quer e que pode ser aí, sabe o quê? Você acaba escolhendo o carro com base no que você gosta, ou que o mercado te empurra, e isso é um erro. Isso quem que vai pagar a conta lá na frente? É você. E sabe de que jeito? Com aquele carro que você vai casar com ele e que nem divórcio ele vai aceitar. Então, dentro desses carros que eu falei, existem muitos outros. Fiquem atentos para vocês não cometerem aí um baita engano, achando que está fazendo um bom negócio e se metendo numa baita de uma roubada, transformando aquele sonho num eterno pesadelo. Agora eu pergunto para você, deixa aqui nos comentários e dê a sua opinião sincera, sem filtro, sem julgamento nenhum do que você pensa em relação a isso. Dá para comprar de alegre ou tem que estar muito atento ao que está acontecendo no mercado? Deixa aí nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Ó, mega polêmico, semana que vem, GM, a nossa querida GM, para vocês.